Muito bem, olá meus amigos, eu venho trazer até vocês uma mensagem que nós não teremos culto nesses dias em que a pandemia entrou na fase roxa aqui no estado de São Paulo. Bom, embora nós tenhamos todos os motivos para poder reclamar, nós temos que ter um discernimento e saber de uma coisa: não existe nada, entenda o que eu vou te dizer. Não existe absolutamente nada que o mundo possa fazer que impeça você de chegar até Deus. Não existe, porque isso não está na capacidade do homem, não está na capacidade do diabo e não está na capacidade do pecado impedir alguém que chegar até Deus. Porque existe uma coisa dentro de você chamada fé. Enquanto você tiver fé, e entenda uma coisa, a fé, ninguém tem fé porque merece ter fé. Não é uma coisa que você diga assim, não, eu mereço, ou eu não mereço. A fé é um dom que Deus te deu para que você pudesse se comunicar com Ele. Não existe uma única pessoa na face do mundo que não tenha fé. Agora, como a pessoa usa a fé dela, se ela crê na palavra de Deus, se ela crê no encosto, se ela crê numa imagem, se ela crê em vidas passadas, em signos, nas estrelas, nos astros, o que ela faz com a fé dela é de responsabilidade dela. Mas foi Deus que deu a fé para que a pessoa pudesse crer na palavra dele, pudesse se relacionar com ele. Então, tenha paz, porque nada pode te impedir de chegar até Deus. E uma vez chegando até Deus, então a santidade dele, a presença dele, pode ter certeza que vai começar a organizar a sua vida, tá bom? Então, qual é a palavra, pastor, que o senhor vai passar para a gente? Eu tive analisando o seguinte: sempre que nós nos encontramos diante de uma situação impossível, sempre que nós nos encontramos diante de uma situação que nós não conseguimos ver uma saída, nós temos uma oportunidade. Porque não tem o que fazer. Você não vê saída, não tem o que fazer. Mas aí aparece a oportunidade de você invocar a Deus. E aquilo que é impossível para você, você não tem condições de fazer, é possível para Deus. Então é uma oportunidade para você ver a Deus, buscar a Deus, e também é uma oportunidade para Deus se mostrar que Ele não é um Deus morto, que Ele não é um Deus da boca para fora, que as pessoas vivem falando e não tem poder, não tem nada, só falam de Deus, mas é um Deus fraco, que não tem poder. A pessoa fala de Deus, mas não consegue servir a Deus, não consegue obedecer a Deus, fala de Deus, mas perde para o pecado, perde para o diabo e etc. Então, o que a Bíblia, nós temos que buscar uma referência para crer nisso, o que a Bíblia mostra de algo semelhante a isso, de algo parecido com essa situação impossível de ser resolvida pelos homens que nós estamos vivendo agora. Você conhece a história, ela fala sobre quando Israel ele saiu do Egito e parou de frente do Mar Vermelho. E é interessante, nós vamos passar apenas em alguns pontos, mas é muito interessante você entender uma coisa. Esse povo que saiu lá do Egito, que saiu lá de Israel, era um povo que não conhecia Deus. Eles não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eles só ouviam falar. Era um povo que ouvia falar de um Deus forte, mas não conhecia. Tanto não conhecia que vivia uma vida de escravidão. Então, quando a pessoa não conhece o poder de Deus e ela se depara diante de algumas situações impossíveis ou aparentemente impossíveis para ela, uma coisa se revela, algo se revela.
E se revela justamente isso. Se revela justamente que ela não sabe o que Deus pode fazer, ou o que Deus quer fazer. E ao chegarem diante do Mar Vermelho, atrás vinha o exército de Faraó, e na frente tinha o Mar Vermelho. E olha só uma atitude de uma pessoa típica que não conhece a Deus. Olha o que diz o texto, diz assim, ó, coisa horrível, disseram assim, ó, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então as pessoas, quando chegaram diante do Mar Vermelho, elas disseram essas coisas. Coisas horríveis, né? Mas coisas típicas de pessoas que não têm absolutamente nada de Deus, não conhecem nada de Deus. Como hoje, não é razoável, não é uma coisa razoável, não é uma coisa aceitável Deus tirar uma pessoa do sofrimento para matá-la logo depois. Isso não chega a ser inteligente. Então o povo que saiu do Egito, eles disseram, mas tirou a gente de lá para morrer no deserto, que aqui nós vamos morrer, os inimigos vêm vindo aí. Como hoje, só muda a situação. As pessoas acreditam que Deus leva uma palavra para tirar elas do mundo, e chegar aqui na igreja ou começar a congregar vai ser difícil, vai ser mais difícil do que quando elas viviam no mundo. Isso não é razoável sequer, isso não é inteligente, porque como pode alguém querer fazer isso, tirar uma pessoa de uma situação de sofrimento para colocá-la numa situação de maior sofrimento? Isso não é de Deus, isso não é razoável. E o povo disse essas palavras porque o povo não sabia que Deus ia cuidar deles. Como hoje, meu amigo, talvez seja até o seu caso, você já tentou ir para a igreja, você já começou a ir para a igreja, e durante o começo você desistiu, ou depois de um tempo você desistiu, talvez com uma alegação semelhante até, dizendo, poxa, estava difícil lá, aqui dentro está mais difícil. Não, não é assim. Olha só a resposta que Moisés falou para eles e o que Deus falou para eles, para você entender como é que funciona. Diz assim, ó, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos dará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles, e a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e entre o campo dos egípcios e o campo de Israel a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Bom, para não ficar muito longo, o anjo que ia diante de Israel foi para trás, porque os inimigos vinham atrás. A nuvem que cobria Israel também foi para trás. Enfim, Deus começou a agir. Deus começou a agir. E ele disse para Moisés, estende o teu cajado e manda o mar se abrir, divide-o. Por que você clama a mim? Então Deus começou a mostrar para Moisés, usa fé, rapaz.
Use essa fé. Porque Deus, meu amigo e minha amiga, Ele se revela através da sua fé. Você sabe que Deus quer ser visto. Deus quer ser visto. Porque ninguém vê. Ele é invisível. Não é que Ele não existe, Ele é invisível. Mas quando Ele é visto quando o poder dele se revela. E quando você usa a fé, o poder de Deus se revela, e então todo olho passa a vê-lo através da manifestação do poder dele, através do impossível tornando-se possível. E se você entender essa mensagem, se você conseguir entender, e você tem algo impossível na sua vida, de repente é um vício, um mal, que você sabe que faz mal, você sabe que faz mal, mas você não consegue resolver, para você é impossível, parece o fim do mundo. E se você tem um problema de saúde, e se você tem um problema na sua vida financeira, ou no seu casamento, ou não me importa qual área que seja, mas e se você estender o seu cajado? E se você usar essa sua fé? E se você colocar nas mãos de Deus e der uma ordem para o impossível? Torne-se possível em nome de Jesus. E se você for para cima e disser assim, olha, isso que eu não estou conseguindo, meu Deus, me dá forças para começar a conseguir. E se você começar a aprender a usar essa fé que tem dentro de você, não é uma coisa, por favor, inteligência, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Você vai ver na história, não é assim que acontece. Mas tem um início. É que nem se levantar. Você pode estar caído, mas o início de mudar é se levantar e colocar-se em pé. Essa palavra pode colocar você de pé hoje. E você pode começar a se levantar e dizer assim, eu vou colocar minha vida em ordem. Eu vou arrumar o que está destruído. Essa situação, eu vou dar um fim nela. Eu vou começar a mudar. Eu vou mudar. Em nome de Jesus. Porque você tem que usar o nome de Jesus. Ele foi te dado, foi te entregue. Quando você usa o nome de Jesus, fica-se sabido quem te enviou. Em nome de quem? Com que autoridade? Com que poder você está fazendo isso? É no nome de Jesus. Tá bom? Eu vou parar por aqui. E eu espero realmente que essa mensagem te ajude. Quando eu desligar aqui, você disser assim, já era, eu vou me levantar. Eu vou pôr minha vida em ordem. Se eu tiver que mudar, eu vou mudar. Se eu tiver que enfrentar o que está me destruindo, eu vou enfrentar. Mas uma coisa é certa. Eu é que não vou ficar sentado. Eu que não vou ficar caído nesse chão. Eu é que não vou ficar me lamentando com a vida. E pensa, usa a inteligência. O que você tem a perder ao provar a fé? Porque na frente tinha o mar, atrás tinha Faraó. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem o que fazer. Então, o que custa provar a fé? É a sua situação. De repente você fala, poxa, eu tenho um problema assim. Eu não vou ficar dizendo aqui se é vício, se é na família, etc. Porque cada um tem o seu problema. Mas eu não tenho o que fazer. Então, o que custa você provar a Deus? E dizer, ó Deus, entra agora na minha vida e começa a mudar essa situação. E se for preciso para isso acontecer, o Senhor tiver que mudar primeiro a mim, eis-me aqui. Tá bom? Olha, que Deus te abençoe. Nós vamos voltar em breve com outro vídeo e eu espero te ver aqui depois da pandemia, tá? Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, em nome de Jesus. Forte abraço, até lá.